reprodutiva, esse hormônio luteinizante que vai ser responsável pela desova, tá? Então, nesse sentido, né, nós temos a gametogênese, que, né, a Mônica acabou falando um pouco para vocês ontem, mas só reforçando, né, a ovogênese, processo de formação de ovócitos, e a espermatogênese, processo de formação de espermatozoides. Então, quando a gente tem o processo de formação de ovócitos, né, tem esse eixo que já é bem conhecido, que é o cérebro, hipotálamo, hipófise, gônada. Então, o cérebro apresenta esses neurohormônios, né, através dos receptores ambientais, eles acabam produzindo esses neurohormônios que chegam na hipófise, que por sua vez vão produzir as gonadotrofinas, ou seja, o FSH e o LH. Produzindo essas gonadotrofinas, isso entra na corrente sanguínea, chega na gônada, que por sua vez vai produzir estradiol. Esse estradiol entra na corrente sanguínea, onde o fígado apresenta receptores desse estradiol e, consequentemente, o fígado ele é responsável pela produção de vitelogenina, a qual é incorporada no ovário, né, através de vitelo, e, consequentemente, né, tem a gônada em si, o ovário, ele será responsável pela produção de esteroides sexuais e peptídeos gonadais. Então, nesse sentido aqui, esses esteroides peptídeos que a gônada vai produzir são sinais para quê? Que são emitidos para a hipófise parar, por exemplo, de mandar FSH, que, por exemplo, a gônada estou cheia, não preciso mais FSH. Aí a hipófise ela começa a estar produzindo o LH, que é responsável pela maturação final e dissolve. Tá bom? Então, isso é muito evidente, como, por exemplo, um trabalho publicado em 2001 pela Luciana, onde nós temos aqui diferentes fases de maturação da pré-canjuba, né? Nós temos a cromatina, ou no céu, né? A gente tem apenas o ovócito, ele está em início de formação, o seu diâmetro ele é bem pequenininho, tá? À medida que entra com as camadas perinuclear, com alvéolos corticais, né? Um ovócito vitelogênico e pós-vitelogênico, que é um ovócito já, um ovócito próximo à desova, o seu diâmetro ele é bem grande, tá? Então, nós temos aqui, nesse caso, que à medida que os peixes eles vão tendo essa maturação gonadal, ocorre que esses ovócitos eles vão aumentando de tamanho, tá bom? E tudo isso em função desses gatilhos ambientais, dessa migração reprodutiva que vai ser responsável principalmente aqui após essa fase para a desova. Então, dentro desse desenvolvimento ovocitário, né, nós temos a ovogônia. A ovogônia vai produzir uns folículos primários, esses folículos primários, tá, seguido de ovócitos no estágio de alvéolos corticais, tá bom? Então, aqui nesses alvéolos corticais, é importante falar para vocês que nós temos duas camadas bem importantes, tá? Que são a teca, tá? E a granulosa. A teca granulosa são dessas duas casquinhas aqui, essa vermelha e essa verde, tá? Elas ficam em volta do ovócito, tá? E elas mantêm essa zona pelúcida, né? Que basicamente será a casca do ovócito depois dessa liberação, da ovulação, com ligação com o corpo do animal. Então, em função dessa teca granulosa, né, esse ovócito ele vai aumentando de tamanho, ou seja, vai recebendo vitaminas, minerais, transporte de proteínas, vitelogenina, tá? E com isso, ele vai incorporando e aumentando de tamanho, tá bom? Então, aqui nós temos, por exemplo, fatores ambientais que chegarão no hipotálamo. Por sua vez, o hipotálamo vai liberar os hormônios liberadores de gonadotrofinas. A hipófise, por sua vez, ela vai produzir as gonadotrofinas, que são o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante. Tá bom? Consequentemente, tá, isso chegando no ovócito, ele tem essa resposta principalmente do FSH, tá, da produção do estradiol. Então, esse estradiol chega no fígado, que por sua vez libera vitelogenina e outras proteínas, tá, para incorporação desse vitelo.
Então, vocês imaginam, o vitelo, ele é responsável por ter essa nutrição inicial desses embriões. Então, os embriões, as larvas vão estar eclodindo, e essas larvas, elas, até terem seu trato digestório por completo, ela vai ter que comer alguma coisa, vai ter que se nutrir de alguma coisa. Então, é esse vitelo, ele é responsável por ter uma larva forte, tá? Com isso, então, nós temos aqui após a ovulação, tá? Então, até então, nós temos o processo de ovogênese, tá? Para a produção do ooócito ou ovócito. Posteriormente, após a ovulação, nós já temos o ovo, tá? Então, nós temos aqui um ovo que já não tem mais a teca granulosa, porque a fêmea ovulou. Então, quando a fêmea ovula, ocorre um rompimento dessa teca granulosa. Rompendo a teca granulosa, esse ovócito fica livre na luz do ovário. Então, por isso que no momento da extrusão, a gente consegue estar retirando com facilidade. Bom, e dentro desses, o ovócito, né, o ovócito, quando ele está dentro do folículo ovocitário, então nós temos alguns fatores que influenciam a sua qualidade, tais como a nutrição, tá? Então, é muito importante a gente ter um reprodutor muito bem nutrido, tá? E o bem nutrido não é empanturrar o peixe de ração, né? Que muitas vezes o pessoal confunde, vou jogar ração até ele parar de comer. Muitas vezes não é isso, né? O bem nutrido é ter uma dieta composta com ingredientes de alta qualidade, né? Então não adianta a gente querer, por exemplo, jogar pro dourado uma ração contendo 42 proteínas se os seus ingredientes, a base da formulação dessa ração é soja. Então, o dourado não vai conseguir digerir esse soja e não vai, consequentemente, disponibilizar esses nutrientes de uma forma adequada para ser incorporado no ovócito. A questão dos poluentes é outro fator, né? Então, se a gente tem água muito poluída, nós temos problema na questão de produção desses ovócitos, temos a questão de problemas genéticos, né? Então, a gente sabe que esses problemas genéticos, muitos deles, eles adivinham dos reprodutores, então, muito bem importante a gente ter um reprodutor com a qualidade genética, com a procedência adequada. E também a idade do peixe, né? Então, à medida que o peixe ele fica velho, ele vai perdendo essa capacidade e o tamanho desse ovócito, a qualidade de incorporação dele, ele pode ser alterada. Aí nós temos, após a ovulação, né, o fator do macho, que vai estar juntamente promovendo essa fertilização. Então, nessa ovulação, aí o embrião, as células, elas começam a se dividir, então nós temos outros fatores que vão estar influenciando, principalmente esses parâmetros físico-químicos da água, tá? A ação de fungos e bactérias, então a gente tem que ter um ambiente adequado para esse desenvolvimento embrionário. Bom, seguindo, aí nós temos aqui na questão dos machos, né? A produção de células espermáticas, e essas células espermáticas elas vão ser formadas a partir de cistos. Tá? Esses cistos provenientes de espermatogônias, células espermatogoniais, que vão sofrer processo de mitose. Tá? Essas espermatogônias primárias vão se dividir em espermatogônias secundárias e, consequentemente, vai estar formando de espermatócitos. Esses espermatócitos, né, em seguida, vão se subdividir para formar espermátides. Essas espermátides, consequentemente, vai formar espermatozoides. Tá? Então, esses espermatozoides sempre em forma de cistos, tá? Cistos e células. Quando ocorre essa maturação dos espermatozoides, eles estão liberados na luz do testículo. Tá? Então, no ducto testicular, onde os espermatozoides ficam liberados, e por isso, quando a gente vai fazer a seleção dos machos, qualquer pressão abdominal, a gente tem a presença de sêmen, onde terão as células espermáticas e plasma seminal. Então, essa figura, a Mônica já deve ter falado para vocês ontem, né? O FSH, então, ele tem uma ação aqui na espermatogênese, no início da sua espermatogênese, na fase, né, de divisão celular, e no final, o LH mais responsável pela maturação espermática. Tá? Então, todo esse processo também ocorre ao longo do seu desenvolvimento, e os fatores
ambientais, basicamente responsáveis pela produção do FSH, e os fatores relacionados à temperatura, à migração, também para o LH. Só que interessante, para machos, a gente tem essa maturação, né, do sêmen dentro do testículo. Só que para fêmeas, a gente não tem esse ovócito, essa liberação do ovócito, porque o LH no ovócito, ele é responsável pela ovulação, né, pela produção da progesterona e, consequentemente, liberação desses ovócitos na luz do ovário. Então, aqui nós temos um resumo, basicamente, né, o que acontece a parte hormonal. Então, nós temos essa 11-quetotestosterona, que é um hormônio produzido pelo macho, responsáveis, tá, para a produção desse hormônio antimuleriano, que será responsável pela divisão celular. E, em seguida, nós temos aqui essa DHP, tá, que é a 17-alfa-20-beta de hidroxi 4 preg 3-zone, tá, hormônio complicado de falar, né, mas é um hormônio responsável por essa maturação final aqui do espermatozoide. Então, assim como as fêmeas, né, a questão de produção de espermatozoides, ela é muito importante, também influenciada assim, pelo estado do animal e pelo ambiente onde ele está sendo produzido. Então,